Glórias a Deus. O que a igreja vai dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos e volte. Essa igreja ama você. Amém. Aplaude ao Senhor. O Senhor é rico em graça e misericórdia para as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Queridos, sem mais demora, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui para receber informações de Deus a respeito da família cristã, não é? A família cristã é uma família especial. Por quê? Porque vive segundo a palavra de Cristo. E Deus vai falar aos nossos corações nessa noite, eu tenho certeza. Eu queria que você que está aqui abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Amém? Neemias no capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia. Pode ficar assentado assim como você está. Pode ficar sentado. Amém? Eu quero ler apenas alguns versículos do livro de Neemias no capítulo 1. Neemias no capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à nação do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel e teus servos, e te faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 10, versículo 11: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Essa história é uma história bastante conhecida de todos nós. É uma história de restauração, de restituição, não apenas para a família, não apenas para um homem que era o profeta Neemias, mas para toda uma nação. Jerusalém havia sido destruída pela guerra, e as notícias chegavam até Neemias através dos seus familiares, que narravam a ele que as pessoas que estavam em Jerusalém eram pessoas que estavam completamente desacreditadas, frustradas, deprimidas, porque não viam perspectiva de solução para os seus problemas. Neemias, em sua primeira ação, ele se entristece, ele chora, ele lamenta, mas ele mesmo traz a palavra dizendo: lamentei-me por alguns dias, mas também jejuei e orei perante ao Senhor. E durante os seus jejuns e as suas orações, Neemias coloca diante de Deus o desejo de ser instrumento nas mãos do Senhor. E ele fala assim: Senhor, inclina os teus ouvidos àqueles que te amam. Inclina os teus ouvidos àqueles que guardam os teus mandamentos. Eu ainda falei a respeito disso ontem, não é? Em um outro texto, no livro de João, no Evangelho de João: aqueles que guardam os teus mandamentos. Dá-me vitória perante este homem. E o homem ao qual Neemias faz menção era o rei.
porque a única pessoa que poderia ajudar aquele homem naquele momento, naquela empreitada, era o rei. E talvez Neemias, por não se achar importante demais, ele ainda fala assim: e eu era o copeiro do rei naquele tempo. Você sabe por que ele fala isso? Porque ele quer deixar para mim e para você um testemunho, uma experiência de vida. Não importa qual seja a ocupação que você tenha hoje, não importa qual seja a sua colocação social, não importa quais sejam os seus problemas, porque Neemias tinha o desejo no coração de reconstruir uma cidade. Não era reconstruir uma família, eram várias famílias, era uma cidade inteira. Era uma empreitada que, se fosse para algum de nós hoje, pareceria impossível. Mas a atitude de Neemias foi colocar as suas dificuldades, as suas lutas diante de Deus, em jejum, em oração e, sobretudo, em obediência. Ele ensina para nós uma lição muito importante. Não importa quem você é, o mais importante é o Deus que está com você. Não importa se você é costureira, se você é copeira, se você é cozinheira, se você é faxineiro, se você é pedreiro, se você é pintor, se você é vendedor. O que importa, o que vai fazer a diferença na sua vida e na sua história, é que você esteja diante de Deus em jejum, em oração e em obediência. Porque depois disso, Neemias se tornou o governador. Imaginou? Saiu lá da copa do rei, saiu lá do serviço de garçom, de servir para ser servido. E que isto permaneça em nossos corações, que isso permaneça em nossas vidas. Mais uma vez eu vou fazer menção para vocês desta palavra que eu usei ontem na pregação do nosso culto de celebração: para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não é só no Novo Testamento, não. No Velho Testamento é a mesma coisa. Neemias fala assim: Senhor, aguça os teus ouvidos para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. João também fala a mesma coisa. Jesus também fala a mesma coisa. Aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos são amados do Pai, e eu, Jesus, também os amarei e me manifestarei na sua vida, na sua história. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma frase no mundo que diz assim: quem tem dinheiro ganha dinheiro. Não é assim? Dinheiro gera dinheiro. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Por quê? Porque a gente vê as pessoas que têm um poder aquisitivo grande investindo nos seus sonhos, investindo nos seus negócios, investindo nas suas empresas, e cada vez que essa pessoa investe, ele tem um retorno maior. Não é isso? A empresa cresce, os lucros são maiores, mas é porque as pessoas estão investindo. Deixa eu contar uma história para vocês. A Coca-Cola, que é uma empresa multinacional, internacional, das maiores multinacionais do mundo, uma das maiores multinacionais que já existiram, investe 70% dos seus recursos de volta na empresa. Eu tive a oportunidade de estar em um lugar da Coca-Cola, é um museu da Coca-Cola em Atlanta, lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. O nome deste lugar chama-se World of Coca-Cola, é o mundo da Coca-Cola. E lá é contada toda a história da Coca-Cola. E lá tem todos os produtos que a Coca-Cola vende. A gente leva quase 2 horas para passar dentro desse museu, conhecendo todas as instalações, as histórias e tal. Quando você chega no final,
tem uma sala bem grande, um ambiente bem grande, aonde existem todos os refrigerantes da Coca-Cola no mundo. E aí eles dão um copinho, tamanho do copo de café, e você pode experimentar cada um dos refrigerantes que tem ali. E olha que eu sou bom de boca e não consegui experimentar todos, porque antes de experimentar todos eu já estava cheio, empapuçado de refrigerante. Vocês sabem o que é isso? É acreditar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sido bem sucedido na sua vida, bem sucedida? Você tem alcançado as promessas de Deus, assim como Neemias alcançou? É um momento que nós precisamos pensar. Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Porque nós temos uma dificuldade tremenda de investir em Deus. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para a casa do Senhor, as irmãs têm coragem de pagar 50 conto numa unha, tem coragem de pagar 50 reais num corte de cabelo, tem coragem de pagar 20, 30, 40 reais num batom. Mas quando vem para a casa de Deus investir no seu sucesso, vem para a casa do Senhor e coloca 2 reais lá no envelope e quer que Deus faça com que ela seja governadora, ou ele seja governador. E você sabe por que o nosso sucesso não vem? Porque nós não temos investido nada em Deus. Existe uma diferença muito grande entre você se sacrificar e investir em algo e você cumprir uma tabela. Vocês já ouviram essa palavra? Cumprir tabela? Quer dizer que você está fazendo só para as pessoas não dizerem que você não faz. Você está terminando o jogo só para não dizer que você desistiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer realmente ver a glória de Deus, você tem que fazer parte dessa história. Você tem que parar de achar que as coisas, todas as coisas são responsabilidade de Deus na sua vida. Existem coisas que você tem que fazer. A gente até pode se entristecer com as situações, mas nós temos plena convicção de que quando nós oramos e colocamos os nossos problemas diante de Deus, Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que nós pensamos. Mas se você não investir na sua fé, nos seus projetos, na sua vida, no seu ministério, não espere sucesso. Não espere sucesso, porque você não vai alcançar. Eu estou falando isso para pessoas que querem viver coisas extraordinárias. Se você fizer o básico para Deus, Deus vai fazer o básico para você. Se você fizer apenas as coisas naturais para Deus, Deus vai te corresponder com coisas naturais. Nós precisamos investir os nossos sentimentos, assim como Neemias. Nós precisamos investir a nossa vida, assim como Neemias. Nós precisamos investir o nosso futuro, assim como Neemias. E nós precisamos investir também os nossos recursos, porque se você não semear na obra de Deus, nós não veremos a multiplicação e a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Você quer ir além? Você quer ver coisas extraordinárias na sua vida? Se desapegue das coisas materiais. Porque enquanto você estiver amando o dinheiro e os bens materiais mais do que a Deus, você sempre vai ter isso que você já tem na sua vida. Enquanto você estiver amando mais as coisas do que a Deus, você vai ter as coisas na sua vida. Se desapega dessas coisas. Precisa ser um prazer ofertar a Deus. Precisa ser um prazer investir a nossa vida em Deus.
Precisa ser um prazer dizimar na casa do Senhor. Falar assim: graças a Deus eu posso dizimar na casa do Senhor, eu posso investir nessa obra, eu posso ajudar a reconstruir. Aprenda e guarde essa palavra no seu coração. Eu quero te dar a oportunidade de ofertar ao Senhor nessa noite. Mas eu gostaria que você não fizesse nessa noite como todas as noites que você tem feito para trás. Faz algo de especial para Deus nessa noite. Busque algo sobrenatural para a sua vida nessa noite. Faça algo extraordinário para Deus, que vá realmente mudar a sua história, mudar o seu futuro. Porque se você continuar vivendo uma fé natural, você nunca vai ver o extraordinário de Deus. Coloque-se de pé, querido, nessa noite. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Dá um envelope, por favor. Eu esqueci minha carteira lá dentro do carro. Me ajuda aí. Aleluias. Queridos, eu quero que você pegue esse envelope. Eu quero que você coloque a sua oferta. Mas eu quero que você coloque a sua oferta aí não como qualquer coisa, mas que você coloque a oferta que vai fazer a diferença na sua vida. Que você devolva o dízimo de uma forma que ele faça a diferença na sua vida. Que você possa fazer assim como Neemias, transformar a sua vida através das suas ações. E não apenas transformar a sua vida, mas transformar a vida de uma nação, de uma família, de uma cidade, através das suas ações. Coloque uma oferta de amor, coloque uma oferta de sacrifício nessa noite ao Senhor. Coloque uma oferta especial a Deus. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite, de uma forma especial e extraordinária. Segura a tua oferta, o teu dízimo junto do teu coração. Eu quero orar por você nessa noite, abençoar a tua oferta de sacrifício nessa noite. Segura as tuas ofertas, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Se liga com Deus nessa noite, se liga com o Espírito Santo nessa noite. Senhor Jesus, nós entramos, Pai, em tua presença nessa hora. Papai, nós te conhecemos, nós reconhecemos a tua voz, nós entendemos os teus ensinamentos, nós observamos, Pai, os teus mandamentos, nós conhecemos as tuas promessas, Senhor. Senhor, vem nessa noite.
Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Espírito Santo, manifesta o teu poder e a tua glória neste lugar, Senhor. Espírito Santo, que eu venho te pedir, ó Pai. Espírito Santo, receba o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai. Tudo é pra ti, Senhor, todo louvor, toda adoração. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Senhor, venha sobre
pastor Leonardo foi escolhido para trazer a palavra de Deus nessa noite a cada um de nós. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá, que você pudesse agora estar voltado a ouvir aquilo que Deus preparou para você. Eu quero pedir aos papais, às mamães, que agora cada um pega aí o seu pequeno, a sua pequena, se atraca com ele aí, em nome de Jesus. Precisamos ensinar os nossos filhos também a ouvir a palavra, não é? Também a ouvir a palavra. E é responsabilidade nossa, dos pais, das mães, ensinar aos filhos no caminho. E aqui nós estamos no caminho em que devemos andar. Feche os teus olhos, estende as tuas mãos. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, pelo teu filho, pastor Leonardo. Nós o apresentamos diante de ti, Senhor. Usa-o com autoridade, com intrepidez, com ousadia, com poder, Senhor. Fala aos nossos corações. Aguça, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos entender objetivamente a tua vontade. E nós te pedimos tudo, Senhor, em teu nome, e agradecemos. E a igreja diga: amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Que maravilha, que bom. Mais uma noite que nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, podendo louvar e bendizer ao nome dEle. O tributo a Deus toda honra e glória, todo louvor por esta oportunidade mais que Ele concede, não apenas a mim, mas a cada um de nós, na verdade, de estarmos louvando e adorando a Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Leremos o verso 6 e o verso 7. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero fazer os meus agradecimentos a Deus, como já o externei. Agradecer também de uma forma muito especial a esta igreja que sempre nos recebe. Eu ainda me sinto parte daqui, viu, pastor? Agradeço ao presbítero Igor, que nos convidou para estar aqui, a liderança do Ministério de Família, a pessoa do Igor, da Gabi, do Wesley, da Suelen. Quero parabenizar pelo lindo trabalho. A igreja está muito bonita, muito bem ornamentada, muito bem acabada. Como sempre, um trabalho de excelência para o Senhor. Quero louvar a Deus também pela vida de algumas ovelhas que me acompanham aqui nessa noite. O Ministério Plenitude, que já esteve aqui louvando. Temos também ali o presbítero Edmilson com a sua esposa, mãe Jaildes, que são do Ministério de Família da nossa igreja. Para nós é uma honra poder estar aqui com vocês. Amém, meus amados? Quantos encontraram Deuteronômio, capítulo 6? Leremos 2 versículos, o verso 6 e o verso 7. Eu quero ser objetivo nesta noite, falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Assim nos diz a palavra do Senhor: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todo lugar que você estiver, as palavras do Senhor não podem se apartar de ti. E Deus já confirmou essa palavra nessa noite por meio da vida do pastor Wellington, enquanto ele falava que devemos guardar os mandamentos de Deus, que foi isso que ele colocou no meu coração. E se você já está ouvindo essa palavra aqui desde ontem, eu sei que Deus tem algo para nos despertar nesse propósito. Amém, amado? Você que ama e adora o nome do Senhor, pode tomar o seu assento com alegria. Eita glória! Glória a Deus. Estou falando aqui pro Eliezer que essa taça aqui é de crente, irmão. Glória a Deus. Maravilha. Se Deus quiser, não vou deixar nem guardar. Meus irmãos, eu confesso que fiquei muito surpreso e contente com o convite para estar aqui, porque a gente sempre prega em conferência de jovens, de louvor, de artes, mas eu quero confessar para os irmãos que é a primeira vez que eu vou ministrar na conferência de família. Para mim foi um presente de Deus, uma experiência nova. E sabe por que eu me senti tão honrado e abençoado? E geralmente quando se fala de família, nós pensamos em pessoas mais experientes, né? Assim, com uma família já muito bem formada, casado,
filhos. E eu fiquei me sentindo muito privilegiado e grato a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que isso veio dele. Não é apenas por uma amizade que nós temos, eu sei que é o Senhor que providencia essas coisas. E eu sou muito grato a Ele por estar aqui. Quero compartilhar com os irmãos. Então não tem jeito de estar em uma conferência de família que tem uma temática tão especial, que diz transformando famílias e abençoando gerações. E foi exatamente nesse tema que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você. Nesse momento a atenção não é para mim, querido, é para a palavra do Senhor. Permita que ela penetre no seu coração. Então não há como não falar de família dentro dessa temática. E eu comecei então a questionar a Deus e querer entender este conceito de família, ou como esse conceito foi mudando ao longo do tempo, qual é o propósito e o projeto original para Deus pela família, e se a família precisa ser transformada, quer dizer que ela já mudou o seu propósito original. E Deus então foi falando ao meu coração a respeito disso. E para que você entenda, eu quero voltar lá no conceito dessa palavra que nós utilizamos tanto e que muitos já deturparam o seu real significado, já não entendem mais a verdadeira expressão de família. Então o conceito de família, o que a sociedade define como família, é um ajuntamento por meio de laços consanguíneos ou afetivos. Assim se forma uma família, um ajuntamento de pares entre um homem e uma mulher. Aí, até aqui um plano original de Deus. Vínculos afetivos ou vínculos consanguíneos. Você fala de alguém, né? Você fala, olha, sou irmão de fulano, nós temos o mesmo sangue. São os laços consanguíneos que te ligam. E ao longo do tempo, por muito tempo na verdade, esse conceito permaneceu inalterado. O ajuntamento de duas pessoas de sexos opostos, por uma união afetiva, por um matrimônio, constituía-se então uma família. O tempo então foi passando, a sociedade disse que foi evoluindo, mas para alguns aspectos parece que na verdade se retrocede. E esse conceito de família então foi sendo modificado. Na Constituição Brasileira de 1988, que é a que nós utilizamos atualmente, se há mais algumas configurações possíveis para a família, para abranger algumas categorias diferentes. Por exemplo, se é uma mãe solteira, cuida do seu filho, é considerado família. Ou se é um pai solteiro, também é considerado família. Então, houve-se uma adaptação ao longo do tempo do que de fato é família. E hoje, por incrível que pareça, muitos que se dizem inclusive cristãos têm aceitado um conceito de família diferente do conceito bíblico que Deus determinou para que a família fosse. Então eu já falei para você o que é um conceito social de família e como esse conceito ao longo do tempo veio mudando. Mas existe uma origem bíblica, presbítero Igor. Existe uma origem bíblica do que é família. E isso começa lá no livro do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e cria também o homem. E lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18, o próprio Deus olha e ele diz que não é bom que o homem estivesse só. Ele diz: far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, uma ajudadora, para que esteja com ele. Deus então cria a mulher, e naquele momento institui-se a família, a união entre um homem e uma mulher, debaixo, guarde bem isso, debaixo do propósito de Deus. Você vai entender que é necessário toda essa introdução que eu estou fazendo para que você entenda o teor dessa mensagem.
Então perceba que Deus criou a família com um molde, de uma maneira, e deveria ser sempre daquele jeito. Eu achei até interessante uma curiosidade bíblica. A primeira vez que nós encontramos a palavra família na Bíblia, ela só se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 24. Já depois de tanta coisa ter transcorrido. Não significa que foi apenas naquele momento que a família foi formada. Mas fica aí uma curiosidade para vocês, está em Gênesis capítulo 24, versículo 36. Quando um dos servos de Abraão estava ali indo buscar, digamos assim, uma esposa. E lá no versículo fala: olha, você tem que buscar alguém dentro da minha família. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia Sagrada esse termo sendo utilizado, família. Pois bem, agora que nós já entendemos o que é família, um conceito social de família, e mais importante, um conceito bíblico de família, vamos entender como é formada essa família. Então a família ela é formada pelos pais e também pelos filhos. Para aquelas famílias que ainda não têm filhos, os pais apenas formam. Hoje eu quero falar de uma família que abrange todos. Portanto, quero falar sobre pais e sobre filhos. E jovens, foi me solicitado nessa noite que falasse especificamente para vocês. Então eu vou falar muito para jovem também aqui nessa noite. Até porque, irmão, sou jovem ainda, viu? Me ajuda. Os invejosos vão dizer que não, mas até com medo de segurar essa taça assim. Pois bem, família então gerada por pais, pelo pai, pela mãe. E cada um destes constituintes da família tem responsabilidades. O pai, por exemplo, ele precisa ser o provedor do seu lar. Ele precisa ser o sacerdote da sua casa. Ele precisa ser aquele que transmite os ensinamentos de Deus. A mãe é aquela cuidadora, adjutora, e que também participa do processo de transmitir os ensinamentos de Deus. E eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, o pai e a mãe têm papéis tão fundamentais dentro de uma família, e às vezes nós nos esquecemos que os filhos, viu, jovens, adolescentes, também têm papéis a desempenhar dentro de um lar. Jovens, filhos, também são cooperadores dentro de um lar. E ontem eu achei tão interessante, me lembrei agora disso. Eu estava vendo uma reportagem que lá nos Estados Unidos, um pai e uma mãe estavam entrando na justiça para tirar um filho de 30 anos de dentro de casa. Já pensou, irmão? Um filho de 30 anos dentro de casa, que o pai e a mãe estavam entrando na justiça para tirar o menino dentro de casa, e ele estava recorrendo para não sair de dentro de casa. Mas só que ele não queria ficar lá, não era só porque amava os pais, não. É porque queria mesmo ser sustentado. Não queria ser um cooperador. Não queria exercer o papel que lhe cabe. Olha, o pai e a mãe dele foram capazes de escrever assim para ele, porque eles só se comunicam via e-mail. Moram dentro de uma mesma casa e não se falam. E aí os pais escreveram assim para ele: olha, mesmo uma pessoa que não tem muita qualificação como você é capaz de arrumar um emprego. E aquele jovem ainda está recorrendo judicialmente para não sair de casa. Mas aqui não tem jovem assim, não tem? Aí não. Aqui só tem cooperadores com a família. E eu vou falar muito de algo que precisa fazer parte da sua conduta, filho. Antes de serem pais ou de serem mães, todos aqui também já foram filhos. É ou não é verdade? Então os filhos também precisam prestar, e é o que a Bíblia vai falar muito a respeito disso. Uma palavrinha que tem um poder muito grande, que chama-se obediência. E a desobediência foi exatamente o primeiro pecado do mundo. Obediência.
A Bíblia diz que nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais. Falando então sobre filhos, esse bem tão precioso, irmãos. Eu ainda não tenho filhos, não me casei, mas esse ano, em nome de Jesus, vou casar. Quem dá um glória comigo? Eita, eu sabia que eu não estava sozinho nessa. Vou rodar desse jeito. Glória a Deus. É pra você rir um pouco, irmão. Você tá com a cara de delegado. E aí, vou falar de novo. Vou casar esse ano. Eu já falei pra cair. Não quero demorar muito a ter filho, não. Deus quiser, no ano que vem já quer ter um menino pulando por aí. Me ajuda, Jesus. Ouve a minha oração. E aí, eu tenho certeza absoluta, querido, que filhos são alegria, são bênção do Senhor. No Salmo 127, a palavra vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. No Salmo 127, versículo 3. Talvez você nem entendeu isso, meu irmão. Eu não estou falando nem só dos seus filhos, não. Mas como eu te disse, antes de você ser pai ou mãe, você também é filho. Então você é herança do Senhor. Você já é herança do Senhor. Sabe o que é herança? É algo valioso. É algo para abençoar. Você é herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Deixa eu beber mais uma água aqui. Os ensinamentos que a palavra do Senhor nos fala a respeito da família enquadram muito bem os filhos. É bem verdade que o pai e a mãe têm responsabilidades de transmitir aos filhos aquilo que eles devem aprender, como devem se portar, e não apenas biblicamente, mas socialmente, pessoalmente. Agora, parece que eu estou voltando de novo a responsabilidade para os pais, e não é apenas deles, mas a nossa responsabilidade, sabe qual é, enquanto filhos, que todos aqui somos, é de fazer cumprir tudo que nos foi ensinado. Aí parece que já começa a rochar um pouquinho, né? Será que nós, enquanto filhos, enquanto jovens, adolescentes, ou até mais velhos, estão fazendo cumprir aquilo que for ensinado? Seu pai sempre te ensinou: meu filho, minha filha, olha, seja um camarada honesto, seja uma menina honesta, seja trabalhador, fale sempre a verdade, ande direito, não dê trabalho para os outros. Eu tenho certeza que seu pai e sua mãe te ensinaram isso. Mas, e nós, enquanto filhos, estamos agora obedecendo? Hein? Mas aí alguém pode pensar assim: ah, mas o menino ainda é muito jovem, ainda tem muito o que aprender. Já fora dito aqui nesta noite que deve se ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer e crescer, não se desviará dele. Agora, tem uma palavra que eu gosto ainda mais, que é quando Paulo ele escolhe um jovem para ensinar, para discipular, e esse jovem é chamado Timóteo. E ali na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12, Paulo vai trazer uma palavra para Timóteo, jovem, viu? E Paulo vai dizer assim: olha, ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade. Ninguém, Samuel, despreze a tua mocidade. Mas mesmo jovem como você é, e às vezes alguém tem uma compreensão errada de que jovem não pode ter responsabilidades, ou não consegue ter, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas você precisa ser o exemplo dos fiéis, no amor, no trato, na fé, na perseverança. Olha a responsabilidade que é dada a nós, filhos, jovens, sermos exemplo. Agora, a nossa mocidade, a nossa juventude só não vai ser desprezada quando passarmos
a viver esta palavra. Quando passarmos a ser o exemplo. Nossa, mas um jovem é capaz de ser um exemplo de Deus? Sim! Um jovem é capaz de ouvir a voz de Deus? Sim. E como? Como não se lembrar de Samuel? Não é esse aqui não. Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo te escuta. O sacerdote, o pai, já não estava ouvindo a voz, mas o jovem, o pequeno, estava. Quer dizer que Deus fala com todos. Ainda dentro dessa questão da obediência, meus irmãos, eu quero que você frise isso, que obediência é uma palavra-chave para o seu sucesso, tanto profissional, quanto ministerial, quanto social. Obediência. Olha o que a Bíblia vai falar acerca disso. No livro do Êxodo, no capítulo 20, Moisés está ali entregando, repassando, transmitindo ao povo os mandamentos que ele havia recebido do Senhor. E dentre esses mandamentos, o primeiro mandamento que nós temos com promessa é honrar ao pai e à mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e para que tudo te vá bem. Olha como engloba toda uma família, mas dando uma responsabilidade aos filhos. Dando uma responsabilidade aos filhos. Nós precisamos ser jovens, sim, filhos, sim, porém servos, porém obedientes, porém respeitadores. Irmão, eu estou falando tudo isso de ordenanças que Deus deu para a família. Os pais não estão de fora, não. Lá no livro de Efésios, a palavra nos diz que os pais também não devem provocar a ira aos vossos filhos. Então preste atenção, temos um desenho do que a sociedade enxerga com família e do que a Bíblia diz que é família, de como são os preceitos de Deus para a família. Acontece que ao longo da história, Deus me fez viajar. Ao longo da história, ainda no Jardim do Éden, o formato idealizado por Deus acabou sendo rompido. Aconteceu algo durante a história da humanidade chamado pecado, que é a única coisa capaz de nos fazer separação entre nós e Deus. O pecado então adentra ao mundo, e quando o pecado adentra, ele começa a desestruturar o plano inicial de Deus para o homem e para a mulher. O pecado começa a desestruturar o plano de Deus para a família. Quer ver, irmão, você ficar com raiva de Eva? Não era para você sentir dor ao dar a luz, não. Por quê? Foi algo que foi perdido por conta do advento do pecado. O pecado é a única coisa capaz de fazer a separação entre o homem e Deus. E quando esse elo se rompe, o plano inicial de Deus já não permanece intacto como ele tinha planejado, como ele tinha desenhado. Agora a família já não era mais como Deus tinha planejado. E à medida que a humanidade se multiplica, consequentemente, o pecado se multiplica. E a família que Deus sempre tinha criado para estar perto dele, agora estava se distanciando. A família já não estava mais entrelaçada com o Senhor como ele gostaria que estivesse. A família agora, o tempo ia passando e ia se apartando mais ainda de Deus.
tempo, no capítulo 6 de Gênesis, que a palavra nos diz que Deus se arrepende de ter havido criado o homem, porque Ele não suportava mais ver a sua criação, a família que Ele tinha idealizado, agora fora dos padrões. Não é que Deus não gostava mais da humanidade, é que Deus sofria em ver que a humanidade estava muito mais preocupada nos seus próprios deleites e interesses do que viver os deleites e interesses que Ele mesmo havia criado. A família passava a se apartar, o homem começava a se apartar. Vimos então o primeiro homicídio, um irmão mata o outro, que coisa horrível. Perceba que é só o pecado entrar no mundo que a família se desestrutura. É só o pecado entrar no mundo que a família se desestrutura, e as gerações vão acontecendo e as famílias vão ficando desestruturadas. Geração após geração, as famílias vão se distanciando do Senhor. É claro que encontramos exceções, é claro que encontramos aqueles que decidiram continuar fiéis, aqueles que decidiram continuar repassando o entendimento que tinham aprendido do Senhor. É por isso que Deus está falando aqui, por meio de Moisés, no capítulo 6, que nós lemos de Deuteronômio: olha, o que você tem aprendido do Senhor, ensina para os teus filhos, ensina de dia, ensina de noite, ensina de madrugada, levantado, deitado, por onde você for, porque o meu mandamento tem que estar continuamente com Ele. Eu quero estar com Ele, eu quero estar com ela, não quero estar distante. Ensina, Moisés. É um pedido quase que desesperado. Deus está falando: não importa o tempo, o momento, é de dia, é de noite, é sentado, é deitado, não. Deus sempre teve uma preocupação muito grande que o homem guardasse os mandamentos, fizesse que está como o rei Davi, quando escreve o salmo e diz: Senhor, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, porque quando a tua palavra está no meu coração, eu não peco contra ti. Quando a tua palavra está dentro de mim, eu não peco contra ti, eu não me aparto de ti, eu não me distancio de ti, a minha família não se desestrutura, porque a tua palavra está dentro do meu coração. Então perceba que Deus estava agora preocupado. Olha, que os teus filhos e filhas, que essas gerações que agora vêm, não andem mais longe, mas guardem a minha lei, porque fazendo isso eu vou poder estar perto delas, porque fazendo isso eu vou poder estar perto deles. Então o pecado entra no mundo, começa a distanciar a família do Senhor. Daí o Senhor então me mostrou nitidamente e claramente a necessidade deste tema: transformando gerações. Porque há muito as gerações estão vivendo uma transformação, é verdade, mas não uma transformação que agrada o coração de Deus. Há tempo a sociedade tem vivido uma transformação no conceito de família, mas não uma transformação segundo o coração de Deus. Há tempo o mundo tem vivido uma transformação. Disse que estamos na era pós-moderna, e a cada geração parece que nós ainda conseguimos nos distanciar mais do Senhor. Quando eu falo nós, eu falo a raça humana. Se algo precisa ser transformado, o tema diz a respeito de transformação de famílias. Isso significa que nem todas as famílias estão seguindo o plano ideal de Deus. Nem todas as famílias estão seguindo o propósito de Deus. Eu já te disse qual é o propósito de Deus na vida do pai, na vida da mãe, na vida dos filhos, o projeto bíblico de Deus. E quantas vezes será que nós conhecemos isso e continuamos andando aquém, distantes, longes do ideal de Deus para a família? Família é chamada também de a célula máter da sociedade. É por meio da família que a raça humana foi possível se multiplicar. Nós precisamos continuar multiplicando, mas não o pecado. Continuar multiplicando
o amor, continuar multiplicando a paz, continuar multiplicando a esperança. Deus quer transformar famílias para que voltem a viver o seu plano ideal, original, onde o pai é um exemplo, a mãe é um exemplo, e os filhos são cooperadores e obedientes e abençoados porque assim o fazem. Agora, como ter uma família transformada? Eu estou dizendo que a família tem que ser transformada como ter uma família transformada? Fazendo exatamente o que a palavra do Senhor nos diz, guardando os mandamentos que hoje tenho te dito, não permitindo que o livro desta lei, que as palavras dessa lei se apartem do teu coração, porque se não se apartarem do teu coração, não se apartarão também da tua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente decide guardar a palavra do Senhor, irmão, a gente provoca uma revolução dentro de nosso lar. E a revolução vem não apenas por meio do pai ou da mãe, mas pode vir também por meio dos filhos. Meu Deus, aleluia. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me fez lembrar do meu testemunho de vida, irmão, porque isso aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe não eram cristãos quando eu comecei a ir à igreja. E foi muito tempo de oração, mais de 15 anos. Eu ainda muito jovem, 7, 8 anos de idade, ia para a igreja só. E eu via aquelas palavras sendo ministradas sobre família. Você sabe um culto que eu ficava um pouco triste até na igreja? É quando era dia das mães. Porque eu via a mãe de todo mundo na igreja, ia lá, ganhava lembrancinha, entregava para a mãe, abraçava. E eu ia para a igreja, mas minha mãe não estava lá. Várias vezes eu guardava lembrancinha e entregava para ela quando chegava em casa. Mas como aquilo me doía. E eu sempre orei ao Senhor, disse: Senhor, a tua palavra tem promessas, que eu e minha casa vamos te servir. E eu sei que no teu tempo vai acontecer. E perseverando e orando, e o tempo foi passando. E primeiro veio meu pai e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nós vivíamos uma família, como muitas outras, tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas que prezava por algo, pelo amor, pelo carinho mútuo. E quando há isso, há esperança de mudança. Meu pai então vem para a igreja, demora alguns anos depois, até que minha mãe venha, não é de imediato. Até que em um culto no meu lar, o primeiro culto que eu fiz na minha casa, até falo para Deus, se eu soubesse, tinha feito muito tempo antes. Minha mãe aceitou Jesus lá na minha casa, irmão. Eu chorava igual um criança, um recém-nascido. Me ajoelhei lá no chão da minha sala, porque era uma realização, era um cumprimento da promessa de Deus. Não veio por meio do meu pai e da minha mãe, veio por meio da minha vida. Como eu fiquei feliz. Sabe um outro dia que eu fiquei tão feliz, irmão? E todo ano eu compartilho essa foto de novo. Foi no dia que eu vi meus pais descendo as águas batismais, nascendo como novas criaturas. Aquilo encheu meu coração. Mas além desse testemunho de mudança dentro do meu lar, Deus me fez lembrar ainda antes disso, que foi do cuidado que Ele teve por mim. E eu pude perceber quão importante é ter uma família. Não sei se todos os irmãos aqui sabem, mas meu pai e minha mãe, que vocês já viram, vieram aqui algumas vezes, na verdade são meus pais adotivos. Eu sou filho adotivo e me orgulho disso. Meus pais biológicos tiveram, e minha mãe, que me cria, na verdade é minha tia.
poucos dias de nascido, ela me pegou para cuidar. 15 dias de nascido aproximadamente. Meus pais biológicos disseram que não teriam condições, não eram casados nem nada. Minha tia, então, que é minha mãe, me pegou para si, cuidou. Eu fico olhando o cuidado de Deus para minha vida. Sabe por quê? Porque os meus irmãos, da parte do pai, que foram criados no lar que eu deveria ter sido criado, hoje já não estão mais aqui para contar a história. Todos se envolveram com coisas erradas. Ambos foram assassinados. Um com 13 anos de idade, o outro com 19 anos de idade. Eu fiquei olhando para Deus e agradecendo o cuidado que Ele teve com a minha vida. Deus preparou uma família para cuidar da minha vida. A família que Deus te deu é especial, meu irmão. A família que Deus te deu é especial. Não é por acaso que você está nela, é projeto de Deus. Quantas vezes alguém pensa: se eu tivesse um pai assim, se eu tivesse uma mãe assim, e não entende do cuidado, do zelo que Deus teve quando separou o teu pai, quando separou a tua mãe e te colocou naquele lugar. Talvez você nem compreende, mas Ele estava zelando pela tua vida. Eu falo isso por experiência própria. Não é uma história que eu ouvi dizer, eu vivo isso. Olha como é importante a família na vida de alguém. A minha família foi tão importante que me deu vida. Se não fosse a minha família, talvez eu não estivesse vivo. Olha como a família é importante, meu irmão. Deus tem vida. Por que em vez de você reclamar dessa família, você não agradece a Deus? E se tem alguma coisa que precisa mudar, você faz como o salmista, como a palavra. Olha, eu vou aprender a tua palavra, e eu vou orar, e eu vou pedir ao Deus do céu, e o Deus do céu vai ouvir a minha oração. Porque eu não sirvo a um surdo, eu não sirvo a um Deus, aleluia, que não ouve, que não age, que não olha, que não age em meu favor, na minha situação. Não. O Deus que você serve é um Deus que te responde, é um Deus que age em teu favor. A palavra diz que Ele não se esquece de nós. Sabe por quê? Porque quando Ele estende as mãos dEle para abençoar, Ele olha na palma das suas mãos e o nosso nome está gravado na palma das mãos dEle. Aleluia! Esse é o Deus que você serve, e que pode mudar a tua família. Ele me deu uma família, Deus me deu um lar, e nunca que eu imaginaria na minha vida, irmão, estar onde eu estou hoje, ter recebido o que eu tinha recebido. Tinha um caminho de morte, talvez, preparado para mim, mas Deus entrou na minha história e disse: não, meu filho, eu tenho vida para você. Eu tenho uma família que, por mais que não sejam um homem e uma mulher perfeitos, vão te conduzir em um caminho de vida, e que por mais que não seja eles que te levem para a igreja, vai chegar o dia de você, aleluia, ser um exemplo no teu lar, e por meio do teu testemunho, a tua mãe e o teu pai serão salvos e estarão também juntos contigo, alegrando o coração de Deus. O projeto de Deus é esse, é uma família feliz. O projeto de Deus é esse, é uma família restaurada. Existem as famílias desestruturadas, existem as famílias em crise, existem, mas Deus é a resposta para toda crise. Deus é a resposta para toda desestruturação. A palavra do Senhor é um remédio para tudo que está doente, aleluia. Meu filho, atenta para a minha palavra, e a tua família vai mudar. Olha para as minhas escrituras, e vai ir bem com você. Sabe o que diz o livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 6? A necessidade
de nós olharmos e aplicarmos essa palavra, presbítero Igor, pastor Wellington, é que além de transformar a nossa vida, além de transformar a nossa família, abençoa gerações. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 6. Você não vê aqui? Não é invenção não, irmão. É o que a palavra está dizendo, aleluia. Essa palavra que é verdadeira, que é santa, que é fiel, que é inerrante. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 6. Eu estou caminhando para o fim. A palavra nos diz da seguinte maneira: o Senhor está então entregando, falando dos 10 mandamentos. Ele diz assim: olha, e eu faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nessa minha versão está um pouco diferente. Talvez você tenha alguma que diga assim: olha, eu faço misericórdia até 1000 gerações aqueles que guardam os meus mandamentos. Eu exerço misericórdia até 1000 gerações para aqueles que guardam o meu mandamento. Sabe quando é que você vai ter a tua família transformada? Quando você guardar o mandamento do Senhor. E isso vai abençoar a tua família, a tua geração e até 1000 gerações. Não é só aqui, não é só os teus filhos, não são só os filhos dos teus filhos, não são só até os teus bisnetos, trisnetos, tataranetos, eu não sei, mas a Bíblia diz até 1000 gerações. Aquele que faz o mal, o Senhor diz que às vezes até a terceira e quarta geração podem sofrer, mas aquele que guarda o bem é até 1000 gerações de bênção. A família é transformada e as gerações são transformadas. Sabe que isso me dá esperança? Sabe? Porque significa que se nós começarmos agora, a nossa geração e as gerações futuras serão uma bênção. A nossa geração e os nossos filhos serão uma bênção, e os nossos netos serão uma bênção, e os nossos bisnetos serão uma bênção. Sabe por quê? Porque estamos ensinando no caminho, estamos ensinando a palavra, e nada mais tem poder transformador do que a palavra do Senhor. É Bíblia. É Bíblia. Guarda os mandamentos que eu abençoo a tua geração e as que virão. Quer ver o Salmo 128 se cumprir na sua vida? O Salmo da família. Verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. É só guardar os mandamentos do Senhor. É só guardar os ensinamentos do Senhor. E pai, se você guarda o ensinamento do Senhor, você vai transmitir para o seu filho. Filho, se você ouvir o mandamento do Senhor, você vai viver o mandamento do Senhor e vai transmitir. Deuteronômio 6 e 7. Não se aparte essa lei da tua boca de dia, de noite, de madrugada, onde for, em pé assentado. Viva a palavra, ande na palavra, ame a palavra, pregue a palavra, e bênção sobre ti, tua casa virão, tua geração e as gerações futuras. Quando você olha, observa e cumpre a palavra do Senhor, você transforma a família e abençoa as gerações. Se ponha de pé em nome de Jesus. Famílias precisam ser transformadas. Deus é o transformador. Famílias precisam ser curadas. Deus é cura. Famílias precisam ser reestruturadas. Deus reestrutura. Tem algo na tua família que precisa ser mudado. Talvez o relacionamento entre você e sua esposa, ou entre você e os seus filhos. Talvez alguma coisa aconteceu que não está nos moldes que Deus determinou. Mas o Espírito Santo está aqui nesta noite, meu querido. Fecha os teus olhos para restaurar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para restaurar. Restaura. Acima de tudo, igreja do Senhor, é uma palavra que Deus coloca no meu coração nessa noite. Fecha os teus olhos. Acima
acima de tudo, nós que estamos aqui ajuntados, cada um talvez de um núcleo familiar diferente, de pais diferentes, todos nós, preste atenção, formamos uma só família, viu? Você está aqui agora em família. Esta igreja na qual você está congregando, onde você está neste momento, foi a família espiritual que Deus escolheu para você. Esta é a tua família. E uma família, ela sempre está unida. No coração de Deus é assim. E se não está assim, Deus quer unir. No coração de Deus, em uma família sempre há cuidado. No coração de Deus, em uma família sempre há amor. No coração de Deus, em uma família sempre há alegria mútua. Sempre há alegria por alguém que está alegre. E se alguém se entristeceu, todo mundo também, aleluia. Sente essas dores. No coração de Deus, família é estar junto em todas as horas. No coração de Deus, família é para todo o tempo. Não para o fundo musical, não. No coração de Deus, querido, a família supera qualquer coisa. E Deus quer uma família do coração dele para a sua vida. Deus quer uma família de amor. Deus quer uma família de paz. Deus quer uma família de prosperidade. Deus quer uma família que haja bons relacionamentos, que não hajam discórdias, que não hajam intrigas, que não hajam amarguras. Deus está aqui nessa noite para transformar situações. Deus está aqui nessa noite para transformar famílias. Tudo isso porque Ele quer abençoar gerações. Ele quer abençoar a tua geração e as vindouras. Porque a obra de Deus sempre é assim. Sempre vai além do que nós imaginamos. Sempre vai além do que nós pensamos. A extensão da graça de Deus alcança aquilo que é inatingível para nós. Sabe as bênçãos que estavam sobre Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso ainda é para nós. A tua família é bendita. A tua família é abençoada. Oh, eu quero profetizar isso na tua vida, meu irmão. Uma família restaurada, uma família bendita, uma família que vive os preceitos de Deus, que não vive segundo o mundo, que não distorceu a verdade de Deus em mentira. Uma família que decidiu viver integralmente o plano do Senhor. Varão, sacerdote do lar, Deus quer te abençoar e te fazer um exemplo. Mulher de Deus, você também precisa estar aí ao lado do teu esposo. Filho, filha, Deus não te escolheu apenas para observar, mas para cooperar, para guardar esta palavra, para viver esta palavra, para ser exemplo da palavra. Mais baixinho, um pouquinho mais baixinho. Com os teus olhos fechados, você sente que precisa algo de Deus. Algo precisa ser mudado, diferente, transformado. A palavra da qual estamos pregando é transformação. Transformação. Deus, eu quero um lar restaurado. Deus, eu quero um lar abençoado. Eu não aceito, Senhor, o inimigo agir na minha casa. Eu não aceito, papai, angústias. Eu não aceito divisões. Eu não aceito contendas. Eu não aceito enfermidades. Eu não aceito nada que possa me separar de ti, Senhor. Nada que possa separar a minha família de ti. Fecha os teus olhos. Deus está falando aqui nesta noite. Oh, Deus. Segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Nós chegando lá bacana, mas
A igreja também ore. Deus está operando transformação aqui, em lares, em casamentos. Em nome de Jesus, Senhor, opera, transforma, muda, restaura. Ah, Senhor, faz o teu querer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós oramos a Ti nesta noite, Pai. Se humilhar diante do Teu altar,
Só um minuto, queridos, por favor. Nós já estamos chegando à reta final do nosso culto. Toma assento apenas mais um minuto, porque eu quero mais uma vez abençoar a tua vida. Nós nessa noite compartilhamos uma palavra poderosa da parte de Deus para cada um de nós. As nossas famílias são um projeto de Deus, e a nossa família, ela foi idealizada para transformar gerações, para transformar vidas. As pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para nós e falar assim: eu quero uma família assim, eu quero uma vida assim, eu quero um compromisso com Deus assim, eu quero isso para mim também. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas lá fora, e nós só vamos ser exemplo para as pessoas lá fora se nós estivermos andando segundo a vontade de Deus. Porque a nossa própria vontade é torta. Nós já estamos mais do que calejados para saber que as nossas escolhas não são tão boas assim. Boas são as escolhas que Deus já fez por nós. Eu quero dar uma oportunidade nessa noite. Se algum dos nossos visitantes por acaso tiver o desejo em seu coração de refazer uma aliança com Deus, ou de fazer uma aliança com Deus nessa noite, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se este é o desejo do seu coração, eu gostaria de orar por você. Então eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque nós estaremos como igreja, como um corpo, apresentando você a Jesus, a Deus, e orando pela sua vida, restaurando ou instituindo uma nova aliança com Deus. Nós temos alguém para Jesus nessa noite? Alguém que gostaria de fazer uma aliança com Deus, ou de se reconciliar com o Senhor? Esta é a tua chance, esta é a tua oportunidade. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Queridos, eu quero apenas dar alguns avisos, rápidos avisos aqui. Amanhã pela manhã, às 9 da manhã, 9 da manhã, nós temos consagração dirigida pelo Ministério de Família. Se você quer fazer igual Neemias, orar e jejuar, o dia é amanhã. De vir para cá em jejum às 9 horas da manhã, jejuar e orar até às 10 horas, e às 10 horas da manhã consagrar o seu jejum a Deus. Amém? Depois de uma reflexão, depois de uma oração, depois de um momento com o Senhor. Então, se você quer fazer, se você quer ter uma vida de sucesso, de vitória como Neemias, venha para cá amanhã às 9 da manhã, porque nós teremos a nossa consagração dirigida pelo Ministério de Família. Amém? Nós temos amanhã à noite a continuação da nossa conferência. Quero agradecer o pastor Leonardo pela palavra poderosa, especial nessa noite. Quero agradecer a cada visitante que esteve aqui nessa noite, a Igreja da 3, Presbítero Luiz da 18, você que veio nos visitar aqui, Leonardo, as suas filhas. Deus possa os abençoar. Ao missionário Luiz também, que está aqui nessa noite, muito obrigado, tem sido um apoiador do nosso trabalho especial. O pastor Luiz estará aqui no mês que vem conosco, no nosso culto de missões no mês que vem. Amém? Nós teremos amanhã a continuação do nosso ministério, da nossa conferência de família, ok? Está marcado para as 19 horas. Queridos, eu peço a você, amanhã é sábado, quem trabalha até meio-dia só, mais tardar 1 hora. Não sei quem trabalha de escala, né? Quem trabalha de escala igual a mim, às vezes sai mais tarde, final de semana, vou estar trabalhando. Mas quem tem um horário normal de trabalho, amanhã trabalha só até meio-dia, 13 horas. Então dá tempo de você chegar aqui na hora, se preparar a tua oferta de louvor, de adoração a Deus,
chegue aqui cedo, porque nós vamos começar o culto às 19 horas. Nós teremos a pastora Leia. A pastora Leia esteve aqui no ano passado, ministrando na conferência de mulheres. Foi uma palavra muito especial, apesar de naquela noite ter faltado luz. Não sei se vocês se recordam, mas faltou luz. E ainda assim, sem microfone, sem luz, foi uma palavra que mexeu com os nossos corações. E eu tenho certeza que amanhã não vai ser diferente. Amanhã o mover de Deus também será poderoso neste lugar. Então às 19 horas esteja aqui em nome de Jesus. Esta semana é a semana da família, não é? Domingo da família, então nós não teremos EBD no domingo, ok? Domingo a gente está livre para estar em comunhão com as nossas famílias. Faz um almoço especial para o seu esposo, ou então o esposo que estiver de folga em casa, faça um almoço especial para sua esposa. Eu, por exemplo, vou comprar 2 quentinhas para nós domingo, para a gente descansar. Bem, lá no Pai d'Égua. Pai d'Égua é um restaurante de comida nordestina que tem lá perto de casa, viu, gente? Que faz carne de sol, feijão tropeiro, esse negócio todo. Ela gosta. Eu sei que ela vai achar bom. Eu vi uma charge muito engraçada essa semana na internet, devido a essa questão dos combustíveis. E a mulher falou assim: amor, me leva para almoçar num lugar caro. Então ele botou a mesa lá no posto de gasolina e foi jantar lá. Então, aí fica aqui a dica para cada um: leva sua esposa para jantar num lugar caro. Passa no Pai d'Égua, compra 2 quentinhas e vai pro posto de gasolina. Vai dar tudo certo. Ou almoçar, né? No domingo. Vai cumprir com a missão de uma forma muito verdadeira. Tá bom? Então até amanhã. Vamos ficar de pé, receber as bênçãos do Senhor. Ok, vamos homenagear o nosso pastor, mas pode ir ficando de pé. Salve a Maria Igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? A palavra ela não tem preço, ainda mais uma palavra especial como essa. A história do pastor Leonardo, ela é muito parecida, amém, irmãos? Meu Deus. A história do pastor Leonardo é muito parecida comigo, com a minha. Não que eu vim tão cedo para a igreja, mas eu também fui o primeiro da minha casa. Eu tenho visto a obra de Deus também sendo feita. E que palavra especial! Nós compramos uma pequena lembrança para o nosso pastor Leonardo. Gostaria de chamar a Caiane. Vem cá receber junto com seu noivo. Vai casar, né? Final do ano. Tem um recadinho da Suelen lá pra vocês dois. Ela falou que é pra vocês dois tomarem chocolate quente, os dois juntinhos. Não vai ser problema. Glórias a Deus. Deus é bom, né? Arrumou uma noiva bonita, pastor Leonardo. Milagre, né, de Deus? Graças a Deus. Deus é bom. Tá vendo? Pode ficar tranquilo, Deus vai arrumar para você também, viu? Um marido ou uma noiva, tá bom? Aleluia. Estende as suas mãos assim, queridos. Recebe a bênção do Senhor nessa noite. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as santas consolações estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja diga